Olá, amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Hoje, 15 de agosto de 2020, muito bom mesmo ter você aqui. Estamos iniciando mais uma semana de estudos, né? E o tema dessa semana é Ministrando como Jesus, conforme anunciamos ontem, né? Sexta-feira. E o estudo de hoje é um estudo que vai nos mostrar algumas facetas do ministério de Jesus aqui na Terra. E para seguirmos, convido você para orarmos. Oramos, Senhor Deus, confiados na Tua bondade, no Teu amor por nós e no envio à nossa mente, ao nosso coração do Espírito Santo para compreendermos o texto bíblico. Em Jesus oramos. Amém. Muito bem, o texto principal para a introdução da lição dessa semana está no livro de Mateus, no capítulo 9, no verso 36. É o verso para memorizar da semana, né? E aqui na minha Bíblia diz o seguinte: vendo ele, referindo-se a Jesus Cristo, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E o verso 37 e 38 vamos ler para complementar o contexto. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E Jesus Cristo começa a abrir os olhos aqui dos seus discípulos, que a empreitada aqui vai ficar para eles, que ele está pela frente, ela é enorme, gigantesca, mas que eles não estariam sozinhos, de forma alguma, para esse desafio. Então, a lição da Escola Sabatina, ela faz o seguinte comentário, destacando que Jesus cuidava das pessoas. Na verdade, o verso que nós lemos mostra a preocupação de Jesus não só pela multidão, mas pelas pessoas em si, reconhecendo que cada indivíduo tem as suas demandas, suas necessidades, suas preocupações, não é isso? Suas ansiedades, suas frustrações. E Jesus se apresenta como alguém que está preocupado com essas pessoas e em suprir as necessidades imediatas delas também, não é isso? Jesus se importava com as pessoas de todas as classes sociais. Não havia para ele acepção ou discriminação do mais pobre, do mais rico, do mais bonito, do mais feio, do branco, do escuro, ou de onde você mora ou deixa de morar. As pessoas eram tratadas por Jesus da mesma maneira e recebiam a palavra de salvação com o mesmo amor, com o mesmo fervor. Ele estava mais interessado nas preocupações e necessidades daquelas pessoas do que das suas. E isso se via no seu viver, no seu cotidiano, no seu viver diário. Não é isso? Ele atendia as necessidades físicas, mentais e emocionais das pessoas. E assim o coração delas se abria às verdades que ele ensinava. Olha que método extraordinário de evangelismo. Ao invés de se aproximar das pessoas e já começar a falar sobre leis, sobre teologia, sobre arrependimento, não. Jesus se aproximava delas e oferecia a elas a sua amizade, a sua preocupação pelas suas lutas e dificuldades. E, obviamente, uma pessoa passava isso para outra. Veja, temos aqui um mestre, é um rabi, ele é um andarilho, mas ele é um homem como nós, ele é humano, ele se preocupa com o nosso dia a dia, nossas dificuldades. E isso foi atraindo um número cada vez maior de pessoas para próximo de Jesus. E ao conquistar a simpatia, o carinho, o respeito, a amizade dessas pessoas, Jesus lhes apresentava o plano da salvação. Como já havia conquistado a confiança, a amizade, o acesso ao coração dessas pessoas ficava mais simplificado. Ao curar leprosos, diz a lição, abrir os olhos dos cegos, desobstruir os ouvidos do surdo, libertar endemoniados, alimentar os famintos e cuidar dos necessitados. As pessoas eram tocadas e transformadas. A vida é sempre muito difícil, especialmente para os menos afortunados nessa terra. Jesus aparece numa sociedade judaica onde a escala social era importante, sim, e fazia acepção de pessoas, sim, embora a Bíblia disponível até então, que era o Velho Testamento, ensinasse o contrário.
Sim, era uma sociedade como todas as outras, como a nossa, cheia de instrução, cheia de conhecimento, cheia de informação e cheia de divisões também. A lição segue dizendo: isso acontecia porque quando as pessoas viam seu genuíno interesse, elas se abriam às verdades espirituais. Unicamente o método de Cristo terá verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Nós precisamos ser transparentes, genuínos. Se não temos verdadeiro interesse pelas preocupações do outro, não devemos fingir que isso seja verdade. Não devemos tentar demonstrar que isso é genuíno quando não é. A falsidade, a hipocrisia, a mentira, ela é facilmente detectada. E se eu e você enveredarmos por esse caminho, não só não vamos ter o êxito de Jesus, como vamos manchar o ministério de Jesus. Ou seja, vamos manchar o serviço do cristianismo. Eu sigo dizendo o seguinte: o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Isso mesmo. Ele estava ali para deixar que elas tivessem certeza de que ele era um enviado de Deus e que estava preocupado que o melhor lhes acontecesse em todos os planos da vida. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. E então ele ordenava: segue-me. Não te parece, às vezes, curioso que na modernidade, depois de termos tanto exemplo de Jesus e de outros, estamos fazendo quase que o contrário? Às vezes estamos preocupados em dar o estudo bíblico para alguém que entrou pela porta da nossa igreja pela primeira vez. Às vezes nem sabemos se a pessoa tem uma história já junto ao cristianismo em outra denominação, em outra prática cristã. Não sabemos. Nós precisamos conhecer as pessoas, conversar. Conversar com pessoas que não conhecemos significa ouvir. E Jesus as ouvia. E por isso o seu testemunho influenciava de forma poderosa, porque ao ouvir, da sua boca sairiam palavras e conselhos que encontrariam morada no coração daquele ou daquela aflita. A lição segue instruindo o seguinte: o testemunho de uma vida semelhante à de Cristo, comprometida em servir aos outros, é uma evidência das palavras que falamos e dá credibilidade ao nosso testemunho. Não adianta falar se você não vive, querido, minha querida irmã, meu querido amigo. As nossas palavras precisam estar em consonância com o nosso testemunho diário. Há de se ver que nas nossas palavras e nossas atitudes existe identidade, aproximação. O testemunho de uma vida tem poder diferente do discurso. Você pode falar uma coisa se você vive outra. Não é isso? Muitas pessoas que se apresentam como cristãos, mas isso é só uma confissão. Na verdade, nas suas atitudes, não existe identidade com o cristianismo, especialmente o cristianismo ensinado por Jesus Cristo. Quero dividir com você, para seguirmos no estudo, alguns comentários que o autor deixou para nós de forma muito, muito especial. Diz aqui bem: seus ensinamentos causaram impacto porque suas ações amorosas refletiam seus ensinos. Se as ações de Cristo não estivessem em harmonia com suas palavras, ele teria pouca influência sobre as pessoas, que era o que já acontecia com os líderes judeus daquela época. Eles falavam, mas se apresentavam num comportamento diferenciado daquilo que ensinavam. E hoje, infelizmente, nós conhecemos toda sorte de líderes espirituais e uns se encaixam no exemplo de Jesus, outros não. Uns são líderes por preceito, ou seja, por conceito, por ensinamento e por exemplo. Outros só por ensinamento, só por palavra, só por preceito. E por isso não são tão influentes, não são tão eficazes para o chamado que receberam. Há de se haver, não somente na vida de tais líderes, mas na nossa vida individualmente, uma reforma, uma nova visão para que as pessoas sejam alcançadas pelas palavras que estamos distribuindo. Ao falar de Jesus, do plano da salvação, ao falar de santidade, ao falar de reforma, ao falar de batismo, ao falar de uma nova vida,
a falar de uma reforma de saúde, reforma alimentar, etc, etc, etc. Obviamente, as pessoas que estão nos ouvindo vão observar o nosso comportamento para saber se há identidade entre o nosso discurso e o nosso viver. O segredo da vitória de Jesus era exatamente esse. O que as pessoas ouviam dele podiam confirmar observando diariamente. E aí está o desafio para mim e para você. Falarmos dos céus e vivermos em concordância com as coisas dos céus. As demonstrações de amor de Jesus como seu meio mais eficaz de testemunhar é o que eu e você precisamos copiar. Milênios atrás, nos vastos reinos celestiais do espaço, Lúcifer se rebelou contra Deus, alegando que ele era parcial, injusto e sem amor. A vida de Jesus testemunha do imenso amor do Pai. Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Todo milagre de cura revelava esse amor. Toda vez que alguém possuído por demônios era liberto, revelava esse amor. Sempre que Cristo alimentava os famintos, confortava os que sofriam, perdoava os culpados, fortalecia os fracos, rompia correntes do pecado ou ressuscitava mortos, ele demonstrava o amor e o caráter de Deus, Deus o Pai. Vamos descobrir esta semana, ao estudarmos esse assunto, princípios bíblicos da vida de Cristo que definem o que é a igreja, o corpo de Cristo, ministrando em nome dele, Jesus, revelando o seu amor e atendendo às necessidades em todos os lugares. Sim, aqui é o verdadeiro ID, né? Você recebe a comissão evangélica, recebe a missão de evangelizar, de cuidar, de alimentar, de orientar, de acalmar. E você vai em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo, não tenha receio, não tenha temor. Ele capacita os escolhidos, que somos eu e você. Jesus Cristo, acredite no que você vai ouvir agora. Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus o Pai, eles podem e querem usar qualquer pessoa. Isso mesmo. Do jeito que eu e você estamos, se nos oferecemos voluntariamente ao serviço do Mestre, ele vai nos colocar no lugar certo no time para fazer a atividade exata que se precisa fazer para que a vitória seja concedida naquela empreitada missionária. Não se preocupe com nada diferente disso. Deus é extraordinário e maravilhoso. Colocará pessoas para nos treinar, colocará material que possamos usar, colocará pessoas que querem ouvir sobre o amor de Deus para que nós possamos sentir a vitória em apresentar aos pés de Jesus pessoas que ouviram do plano de salvação através do nosso falar. Muito bem. Eu vou encerrando o estudo bíblico de hoje, a introdução dessa semana. Espero te encontrar aqui a partir de amanhã para seguirmos construindo uma visão sobre esse tema, ministrando como Jesus. Nós vamos estudar temas como a atitude de Jesus em relação às pessoas, como Jesus tratava as pessoas, o ministério de cura de Jesus, parte 1, o ministério de cura de Jesus, parte 2, e quinta-feira vamos estudar o que importa para Jesus. Deus abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.